Oi, boa noite para quem já está aí. Tudo bem também aqui com vocês? Tudo bom? Legal. Esperar mais um minutinho aí, ver quem chega. Bom, 19 horas, então a gente começa, tá bom? Bom, eu vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 49, tá? Eu vou pular alguns assuntos, né? Nós vimos na semana passada fontes de energia, né? Aí, distribuição, crescimento e estrutura populacional, nós já tínhamos visto junto com a aula de população do Brasil. Eu uni as duas aulas, tá? Aí tem a Geografia Geral, aula 6, nós vamos pular. Depois tem a Geografia Geral, aula 7, nós vamos pular também. E vamos ver hoje urbanização do mundo, tá bom? Nós já vimos urbanização no Brasil. Então, muito do que nós falarmos com relação ao mundo, a gente vai fazer a comparação com o que ocorreu no Brasil, né? Outra coisa, essas duas aulas que eu pulei, quando nós retornarmos das férias, eu começo por elas, tá bom? Então, hoje, né, eu vou escrever aí, né, aula 8, geral, página 49. Beleza? Nós vamos falar de urbanização. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, tá? Que quando a gente fala de urbanização, a gente está falando de cidade. Tá? E cidade, né, é uma coisa bastante antiga. Nós temos várias cidades no continente europeu, por exemplo, que são cidades antiquíssimas. Então, você pega Roma, né? Se você pegar Londres, Paris, né? São cidades bastante antigas, né? Até que em Londres tem uma coisa muito interessante que está começando, né, a ganhar força aqui no Brasil também, que é a chamada arqueologia urbana, né? Que são arqueólogos que se especializam em cavar, né, escavar, né, a área urbana para encontrar artefatos, né, da cidade antiga, né? Teve um geógrafo francês, né, Reclus, né, o sobrenome dele, que ele uma certa vez ele falou, né, que a cidade dos vivos cresce sobre a cidade dos mortos, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a cidade ela vai sofrendo transformações, né, com o passar do tempo, ela vai se transformando, né, de acordo com a modernidade, né, de acordo com o que vai tendo de evolução em termos de tecnologia, né? Mas a cidade ela vai crescendo uma sobre a outra. Então você pega, por exemplo, Londres,
né? Esse lance de arqueologia urbana, né, quando começou em Londres, começou meio que por acaso. Era gente comum que escavava o quintal de casa para abrir um poço e, de repente, encontrava uma espada lá da época em que Londres era um acampamento romano, né? E aí começou a se ter, né, gente dentro das universidades, na área de história, na área de arqueologia, começou a falar, olha que legal, dá para a gente fazer, né, esse tipo de pesquisa, né, arqueológica na área urbana. Aqui no Brasil, né, São Paulo tem um pouco, né, mas um lugar que está tendo bastante arqueologia urbana ultimamente é o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro foi nossa primeira capital, assim, oficial, né? Salvador também foi capital do Brasil, também é uma cidade que deve ter muita coisa legal, se você escavar, né? Mas o Rio de Janeiro, pela maior intensificação, né, da quantidade de gente que acabou morando ali, de fatores históricos, então tem muito disso. Então, não se esqueçam que a cidade não é uma coisa exclusiva, né, do período do desenvolvimento da indústria. A cidade já existia antes, tanto é que nós temos também cidades, né, pré-colombianas aqui na América do Sul, né? Você pega Machu Picchu, você pega aquelas cidades incas, né, na Cordilheira dos Andes, ou você pega civilizações perdidas, cidades abandonadas, né, como a gente tem lá no Sudeste Asiático, né? No Camboja, se eu não me engano, né? No Vietnã se encontra, né? Nas Filipinas. Então, é bastante interessante que, se você for procurando, você vai ver cidades antiquíssimas. Você pega a própria região do Oriente Médio, né? Bom, mas o que acontece, né? O que a gente chama de urbanização dos dias atuais é um fenômeno, né, que a gente pode dizer que ele é social, que ele é econômico, né, que ele é fruto, né, de uma modificação, né, na estrutura, digamos assim, do modo de produção das coisas. Então, o que acontece? Quando nós temos, né, a primeira revolução industrial, quando nós temos a humanidade construindo máquinas, né, que aceleram o trabalho, que acelera a produção, que padroniza a produção, né, você tem, além de, né, a utilização de maquinários que vão ser utilizados no campo e que vão liberar mão de obra, você tem a cidade se transformando no local aonde essa indústria vai se instalar, né? Então, esse processo de urbanização que nós falamos, urbanização dos dias atuais, ele está relacionado à Revolução Industrial, né? E, consequentemente, como está associado à Revolução Industrial, é tido como o marco dessa urbanização recente, né, da humanidade, a Europa. Então, as cidades europeias, né, principalmente se você pegar a cidade como Londres, né, sendo a Inglaterra o berço da Revolução Industrial. Então, uma cidade que, historicamente, né, fisicamente falando, se você for para Londres, né, se você passear, uma dica que eu dou, eu sei que muitos de vocês algum dia vão poder ir para lá presencialmente. Eu viajo muito usando o Google Maps, né? Então, eu acho bem legal dar esses passeios também. Enquanto a gente não pode ir lá pessoalmente, vamos usar o recurso tecnológico, né? E é um barato, você vê ali, né, várias Londres, né? Você vê várias cidades no mesmo lugar. Lembra aquela frase, né? A cidade dos vivos cresce sobre a cidade dos mortos, né? Então, é aquela transformação constante. Agora, o que eu quero que vocês vejam aqui na apostila e deem uma grifada é logo abaixo do começo do texto aí, que fala o processo de... Professor, Oi, qual página é? página 49. Obrigada. De nada. Então, dá uma olhadinha aí, ó, onde está escrito. Miudinho, tá menor, né, a letrinha aí. O processo de urbanização ocorre quando o ritmo de crescimento da população nas cidades é maior que na população rural e reflete a transferência de população do campo para a cidade. Então, esse processo de migração do homem do campo para a cidade, que na Europa, nos Estados Unidos e até no Japão ocorreu, né, do século XVIII até o século XX, ele vai fazer com que essas regiões concentrem as maiores cidades do século XX, né? Então, quando você olha, por exemplo, essa tabelinha, tabela número 1 aí, na página 49, né, a cidade mais populosa do mundo
no início do século XX, né, é Londres. Depois você tem Nova York, aí depois você tem Paris, aí você tem Berlim, aí você tem Chicago, aí você tem Viena, Tóquio e Filadélfia. Perceberam que só tem países que hoje são tidos como desenvolvidos? Tá? Bom, isso é uma coisa importante. Outra coisa interessante de você pensar. Como a cidade ela vai se transformando conforme a sociedade, né, vai intensificando a sua atuação no espaço. E essa intensificação da atuação do espaço também tem a ver, né, com o quanto essa sociedade tem presente, né, tem presente em si, né, a tecnologia e desenvolvimento até educacional. O que você pode imaginar? Que essas cidades, além de serem mais antigas, elas também são aquelas que sofreram as maiores intervenções para a solução dos problemas que foram surgindo com o passar do tempo. Então, quando você visita essas cidades antigas de países desenvolvidos, você não vê, por exemplo, problemas urbanos que são comuns nas grandes cidades da América Latina, nas grandes cidades da África ou nas grandes cidades de regiões tidas como subdesenvolvidas. Por quê? Além de serem cidades antigas que vêm passando por, né, transformações, por intervenções de arquitetura, de engenharia, soluções, né? Um governo mais atuante, um poder público até menos corrupto, então tem menos desvio de verba, o dinheiro é realmente aplicado na resolução dos problemas urbanos, você nota muito essa diferença. Então, uma coisa que se observa é o seguinte, são cidades que antecipam o problema. Então, quando, por exemplo, Londres começou a ter, né, um aumento grande de população idosa, eles fizeram um forte investimento em transporte público, né, porque o idoso prefere o transporte público, né? Mas transporte público de boa qualidade, né? Transporte público seguro, tranquilo, né? Vários tipos de transporte público. Então, você tem ônibus, você tem trem, você tem metrô, né? Então, essa situação é bastante interessante, né? Você nota no aspecto físico das cidades, né, essa preocupação com aquilo que a gente chama de reforma urbana. Então, nos países desenvolvidos, né, além do tempo grande, né, histórico, tempo histórico, né, grande de transformação da cidade, as intervenções são bem feitas. Então, quando você olha as calçadas, são largas, né, as ruas, né, são bem cuidadas, você não tem problemas do asfalto cheio de buraco, né? Você tem várias situações que são interessantes. Parques urbanos, né, que são bastante usados pela população, né, áreas verdes e assim por diante. Tá? Bom, continuando o texto da apostila, ele vai falar aqui, ó, que durante o século XX, a urbanização difundiu-se por todo o planeta. Então, o que acontece no século XX? Essas grandes empresas multinacionais e países desenvolvidos começam a migrar para países, né, subdesenvolvidos para aproveitar os recursos desses países, aproveitar a mão de obra, para vender para o mercado consumidor desses países. Então, vamos pegar o exemplo do Brasil. Então, né, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter, né, essa forte vinda de empresas estrangeiras para cá. Essas empresas estrangeiras, primeira coisa que elas exigem do governo para onde elas vão é infraestrutura, né? É energia elétrica, rodovias, né? Telecomunicações, segurança, água encanada. Então, os governos desses países subdesenvolvidos, nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, para receber essas indústrias estrangeiras, eles tiveram que emprestar dinheiro. E esses empréstimos, né, que viraram parte da dívida externa dos países subdesenvolvidos, principalmente aqui na América Latina, isso foi muito comum, esse dinheiro que depois o governo tinha que pagar com juros, era o dinheiro que ele deixava de investir na área urbana destinada para a população. Então, o dinheiro que o governo muitas vezes emprestava dos bancos estrangeiros no período de sua maior intensificação da urbanização era direcionado para a infraestrutura, para a indústria.
Então, quando você olha as cidades industriais aqui do estado de São Paulo, você percebe que as áreas onde estão as grandes fábricas de multinacionais, elas têm uma urbanização relativamente com obras assim que você fala, pô, né, olha que viaduto legal, olha que, né, que avenida larga, olha que linhões de energia elétrica e tal. E aí você olha do lado, né, muitas vezes próximo a essa área industrial, um bairro, né, para aquela população que muitas vezes veio do campo, né, atraída para a cidade, ou mesmo, vou usar um termo pesado, expulsa do campo, né, e vem para a cidade para trabalhar com mão de obra barata, muitas vezes nessas indústrias, ou no próprio comércio da cidade, essa população fica carecendo do investimento público. Então, quando você compara cidades de países subdesenvolvidos com as cidades dos países subdesenvolvidos, você entende aquela sociedade. Por quê? Porque em geografia, gente, a geografia adora, né, a análise do espaço urbano. Uma das áreas de mais, né, mais estudo, digamos assim, né? Geografia urbana no Brasil, então, é fantástica, né? Que dirá, se vocês tiverem oportunidade, procurem ver alguma coisa do Milton Santos, né? Que foi um dos maiores geógrafos do mundo, nosso grande geógrafo inspirador, né? O Milton Santos ele analisava o crescimento das cidades nos países subdesenvolvidos, né? E tem uma coisa muito interessante, né? Quando você olha, né, a cidade, é que ela é reflexo da sociedade, né? A cidade ela tem essa capacidade. Quando você olha uma cidade que, vamos dar um exemplo, você tem uma melhor arborização, uma maior preocupação com espaços culturais, com espaços públicos, né, com transporte coletivo de boa qualidade, você vê diretamente que é uma população diferente. Você entende que aquela população é uma população que valoriza o quê? Valoriza, né, de certa forma, uma certa igualdade entre as pessoas, que valoriza, né, uma vida mais agradável para todos e não só para quem pode comprar. E então a cidade ela tem essa capacidade. Agora, assim como a cidade ela é um reflexo, né, é um reflexo da sociedade, ela também pode, né, transformar a sociedade. Então, quando você começa a ter, né, uma preocupação do poder público, da própria população, em transformar a cidade num lugar melhor para todo mundo, ela vai criando uma sociedade mais justa, ela vai criando uma sociedade, né, vou dizer até, né, de forma assim, bem feliz, tá? Uma população mais inteligente, né? Então, quando você visita locais do mundo, né, em que isso está claro, você vê que é uma população feliz, você vê que é uma população diferente, né? Então, muita gente fala que percebe isso quando vai visitar, por exemplo, países escandinavos, né? Países na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, né? A própria Holanda, né? Então, isso é bastante interessante, tá? E isso é objeto de estudo da geografia. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui à segunda coluna, na página 49, onde está em negrito o êxodo rural. Tá? Por quê? Porque o principal fator de vinda das pessoas do campo para a cidade é o chamado êxodo rural. Agora, nos países subdesenvolvidos, né, o que incentivou, né, esse êxodo rural? Em primeiro lugar, foi o seguinte: junto com a indústria, surge a agroindústria. E a agroindústria ela precisa de grandes propriedades rurais para produzir produtos, geralmente agrícolas, na forma de monocultura. O que é monocultura? É um produto só, em grandes áreas, para abastecer um determinado tipo de indústria. Então, o que acontece? Não é interessante para esse modelo econômico que haja sítios, que haja pequenas propriedades. Então, há uma pressão no período em que se tem essa instalação da agroindústria fundamentada no latifúndio, principalmente aqui na América Latina, onde não tem esse incentivo para o pequeno agricultor. Então, você tem muitos pequenos agricultores vendendo suas propriedades e migrando para a cidade.
Tá? Aqui, o nosso interior de São Paulo, isso é muito comum. Tá? Você pode ver que muitas famílias aqui que hoje moram em Araraquara, né? Se você olhar, meu avô mesmo, meu avô tinha sítio, foi obrigado a vender porque não tinha condições financeiras, né, legais para ele manter o sítio. Então ele preferiu vender o sítio do que perdê-lo para um banco, né? E veio para a cidade. Então tem muitos casos parecidos, né, no interior de São Paulo, por exemplo. Agora, você tem também casos de pessoas que não tinham propriedade rural e vinham para a cidade, né, com pouco estudo e se tornavam mão de obra barata. Então, esse processo também com a mecanização agrícola e também com o encantamento que a cidade gera, né? Vou dar um exemplo pessoal também. Meu pai falava que quando o meu avô pensou em vender o sítio, meu pai ficou feliz porque ele ia poder vir para a cidade e ia poder estudar, né? E ele queria estudar. E se ele continuasse ali, não ia ter essa oportunidade. Então, é muito interessante, porque a cidade também tem esse fator atrativo, né, de você pensar, eu vou para a cidade, eu vou ter uma condição de vida melhor, eu vou ter um trabalho menos pesado, eu vou ter um trabalho mais melhor remunerado. Então, o êxodo rural, principalmente aqui no Brasil, foi um fator bastante importante desse crescimento urbano. Né? E quando ocorre isso? Também no Brasil, assim como na América Latina, após a Segunda Guerra Mundial, com a vinda dessas multinacionais para cá e essa organização do espaço urbano, principalmente, né, com mais investimento para o setor industrial e menos para as pessoas. Então, consequentemente, nós temos aqui, né, logo abaixo do êxodo rural, aí na página 49, tem assim, ó, falando: na maioria das vezes, entretanto, a população que chegava às cidades não tinha recursos nem especialização para a vida urbana, sendo levada à segregação social. O que é segregação social? É você ser obrigado a ter um determinado trabalho, um determinado acesso àquilo que aquela cidade oferece, pela sua condição social. Né? O que mais? E também uma segregação espacial. Atenção com segregação espacial, porque isso tem caído bastante no vestibular. O que é segregação espacial? É, muitas vezes, a sociedade achar que a pessoa é reflexo do tipo de bairro que ela vive. Né? Então, acha que a limitação da pessoa, da capacidade humana, está diretamente relacionada ao local onde ela vive. Né? Teve uma vez uma questão de vestibular, se eu não me engano, da Unicamp, né, mas já faz um tempinho, que trabalhou essa questão da segregação espacial, falando da situação, né, de uma moça que fez direito na melhor universidade do estado de São Paulo, que é a USP, né, São Francisco, mas ela morava numa favela em São Paulo. Então, quando depois que ela se formou, ela ia para entrevista de emprego e quando ela falava onde ela morava, mesmo ela tendo um currículo excelente, muitas vezes ela era desclassificada e ela começou a perceber, né, que era por conta de preconceito com o local onde ela vivia. Né? Então, esse tema, segregação social, segregação espacial, né, é recorrente nos vestibulares. Agora, pense uma coisa: se a cidade tem um padrão único, né, de qualidade para todos, não existe segregação espacial. Então, é o que você vê, por exemplo, na Europa. Né? Muitas cidades europeias, quando você visita um bairro de gente rica e um bairro de gente pobre, não há mais pobre, né? Não há diferença física. Né? Não tem perda de qualidade dos serviços públicos, não tem calçada sem fazer, asfalto ruim, iluminação pior, né? Falta de praça. Não. A diferença entre esses bairros é o tamanho das residências, obviamente, mas não a qualidade dos serviços públicos oferecidos. Então, aí é que está uma questão importante. Quando você pensa em reforma urbana, vem aí o conceito, né, da arquitetura, que é o conceito de urbanismo. O que é o urbanismo? Urbanismo é você aplicar, né, todo o conhecimento da arquitetura para transformar a cidade num local agradável para toda a população e não só para quem pode viver num bairro destinado para quem tem mais dinheiro, tá? Então, muita atenção com relação a esses assuntos aí. Bom, outra coisa importante que eles estão falando aqui
é que esse grande crescimento urbano que vai ocorrer após o século XX, ele vai começar a ser em países subdesenvolvidos. Só que com uma diferença, são cidades com problemas. Esses problemas dessa área urbana são chamados, em muitos casos, de macrocefalia urbana, que é o crescimento desordenado da cidade. A cidade cresce sem planejamento, né? Então você tem você não tem uma padronização, como eu falei, de serviços públicos. Tá? E aqui você tem a tabela 2 mostrando já a transformação que a gente tem com relação às maiores cidades do mundo. Então, em 2015, a maior cidade do mundo era Tóquio. Segundo lugar, Mumbai, na Índia. Terceiro lugar, Lagos, na Nigéria. Quarto lugar, Dhaka, Bangladesh. Quinto lugar, São Paulo, no Brasil. Sexto lugar, Karachi, no Paquistão. Depois você tem Cidade do México, no México. Nova York, Jacarta e Kolkata. Então você vê, você tem só 2 cidades aí em países desenvolvidos entre as maiores do mundo. Né? Contar uma história para vocês. Lagos, na Nigéria, é uma cidade enorme, né? E muito caótica em termos de infraestrutura. Eu tive um aluno que uma vez foi para lá num trabalho social, né? Ele pertencia a uma igreja que fazia trabalho social, né, na África, e ele disse que quando eles estavam chegando na cidade de helicóptero, ele ficou assustado, ele ficou com medo de descer, né, pelo visual que a cidade tinha por cima. Depois ele viu que não era tanto assim, que na verdade as pessoas ali não tinham a infraestrutura criada pelo governo, mas elas se viravam, né? Tinha todo um modo de vida, assim, de sobrevivência bem doido. Assim como se você visitar Mumbai, na Índia, né? Você vai ter a mesma impressão, Dhaka, em Bangladesh também, né? Bom, só. No finzinho aqui, né, vai ter um tema aí que é as cidades globais, né? Então, o que significa uma cidade ela ser global, né? Uma cidade ela ser global, ela ser um centro, né, importante em termos de atividade econômica, em termos de atividades, né, de entretenimento, atividades culturais, né, centro de concentração de sedes de multinacionais, né? Então, quando você pensa numa cidade global, é aquela cidade que está ligada ao resto do mundo, por ter as sedes das multinacionais, por ter os grandes escritórios de banco, por ter a melhor tecnologia de informação, os melhores sistemas de transporte. Quais são as 2 cidades globais que nós temos no Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, se você pensar no mundo, né, a maioria das capitais, né, principalmente nos países desenvolvidos, são cidades globais. E nos países desenvolvidos também, aquelas maiores. Como essas cidades globais, elas crescem muito em população, elas conurbam com cidades menores vizinhas. O que é conurbar? Elas se juntam espacialmente. Então, aqui, na apostila de vocês, na página 50, tem um quadradinho aí, falando o conceito de conurbação. Dá uma grifada aí, ó. Conurbação é o processo pelo qual o sítio urbano, o que é o sítio urbano? A área, né, urbana de uma cidade, em seu crescimento horizontal, integra-se espacialmente a outro, formando uma metrópole. Pessoal, quando falar em crescimento vertical da cidade, você está querendo falar do crescimento do número de prédios. Tá? E olha que interessante, né? Uma vez, né, lembrando aí da minha infância, a gente, né, aqui do interior, né, falava assim, nossa, uma cidade é moderna quando ela tem bastante prédio, né? Só que, veja bem, se a gente for pensar em termos de urbanismo, excesso de prédio numa área urbana é um caos. Primeiro porque concentração de prédio, você vai ter um monte de gente vivendo numa área pequena, produzindo bastante esgoto, consumindo muita água e agitando, né, a circulação nos horários de pico. É bastante gente saindo de carro do prédio no horário de ir para trabalhar e bastante gente voltando para o prédio na hora do fim do expediente. Então,
Quando você tem uma concentração muito grande de prédios num local, isso gera um caos, né? Entre aspas, um caos urbano. Então, uma cidade que tem muito prédio, né, se você for pensar em termos de urbanismo, não é um conceito de uma cidade muito legal, não. Tá? Muito pelo contrário. O crescimento, né, vertical de uma cidade, ele se dá por dois fatores. Ou por especulação imobiliária, quando grupos empresariais começam a construir prédios em áreas centrais da cidade, porque é a área que tem mais acesso aos benefícios da concentração do comércio, né, dos bares, restaurantes, ou então porque a cidade não tem espaço para crescer horizontalmente. Tá? Mas na maioria das vezes é especulação imobiliária mesmo, ou excesso de população num lugar só. Quando você tem duas metrópoles, né? Então a metrópole é quando uma cidade conurba com outras. Quando você tem a conurbação de metrópoles, aí nós chamamos de megalópolis. Agora, uma megalópole num país desenvolvido, geralmente eles buscam soluções, né, para que não trave tudo ali, né? Aquele monte de cidade interligada, cidades gigantes, né? Muita gente. Então, você pega nos Estados Unidos, que é onde teve o primeiro surgimento de megalópole, né? Você tem a famosa Boston. Ela vai de Boston até Washington, mas olha as cidades que ela pega. Boston, Washington, Nova York, Filadélfia, Baltimore. Sabe o que é interessante? Conheço gente que já foi lá e falou que interligando essa cidade tem as famosas né? Highways, né? Já ouviram a música do Engenheiros do Havaí que ele fala: você me faz correr demais no horizonte dessa highway, né? O que são as highways? São aquelas grandes autoestradas, né? Com 6, 7 faixas, né? Um monte de carro, né? Para interligar essas cidades, né? Então, outra coisa que chama a atenção, né, na megalópole, por exemplo, nas megalópolis nos Estados Unidos, né? É uma infraestrutura pensada pelo governo, pelo poder público, para que evite o máximo de caos ali, né? Então você tem, já viram Los Angeles, por exemplo, né? Los Angeles está na outra região de crescimento hoje das megalópolis ali, né? É até famosa ali a megalópole do Vale do Silício, alguns chamam de San, né? Que ela vai de São Francisco a San Diego, né? Mas passa por todas as cidades ali, inclusive Los Angeles. Los Angeles tem áreas de escape para a água da chuva, quando tem chuvas torrenciais, né? Então, você tem grandes obras feitas nessas cidades quando são em países desenvolvidos. Agora, quando você tem o caso do Japão, por exemplo, que tem a maior megalópole do mundo, que está destacado aqui na apostila de vocês, ó, tem 900 quilômetros de extensão. Ele vai de Tokaido, né, até Kitakyushu, no sul do arquipélago. Ele atravessa, né, praticamente toda a ilha de Honshu, que é a maior ilha japonesa, né, e vai até a última ilha japonesa, né? Então, é bastante interessante porque quem já foi para lá fala que você não percebe que você mudou de cidade, porque não há espaço vazio, uma área de fazenda assim. Professor, Oi, qual que é a diferença mesmo de megacidade e megalópode? mega cidade é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Agora, uma megalópole é a junção de metrópoles. Tá? Entendi, professor. Obrigada. Isso, legal. E olha, eu já tive aluno meu que foi para o Japão, né? Os pais eram japoneses e eles já me falou, né? No caso, ele contou que uma vez ele pegou um carro e foi na rodovia que liga essa megalópole japonesa aí, e ele não percebia que ele estava mudando de cidade porque não tinha espaço vazio, né? Era tudo urbano. Ele só sabia que ele tinha mudado de cidade porque ele via a placa ali, né? Bem-vindo a tal cidade. Então ele sabia que ele tinha mudado de cidade. É uma coisa doida de se imaginar. Muitas vezes essas megalópolis, elas são interligadas também por trens. No caso do Japão, os trem-bala, né? Que são trens que alcançam mais de 300 quilômetros, né, em termos de velocidade. Muito diferente do que você vê em países subdesenvolvidos.
Países subdesenvolvidos, além de ter pouco transporte público, quando tem, a gente sabe o caos que é, né? Não funciona direito, muitas vezes, né? Superlotado e assim por diante. Tá bom? Outra coisa que ele vai destacar no finzinho aqui, que como você tem importâncias diferentes entre as cidades com relação ao que elas oferecem, com relação aos serviços que elas oferecem e com relação aos aparelhos urbanos que elas possuem. O que são aparelhos urbanos? É a diversidade justamente de serviços que uma cidade tem. Então, quando você fala assim, uma cidade tem bastante aparelho urbano, né? Tem mais aparelhos, vamos falar assim, Ribeirão Preto tem mais aparelhos urbanos do que Araraquara. O que você está querendo dizer? Que Ribeirão Preto oferece mais serviços, né, serviços mais diversificados para a população do que a cidade de Araraquara. Então, qual cidade tem maior grau de polarização? Ribeirão Preto. Né? Agora, maior que Ribeirão Preto, qual seria? Vamos pensar, Campinas. E maior que Campinas? São Paulo. Então, isso cria uma hierarquia entre as cidades, que está representado aqui, né, na figura 1 da página 50, que você tem, né, o círculo marrom aí, na figurinha, dá uma observada, representa o quê? Uma metrópole. O círculo mais vermelhinho aí, um pouco maior, é um centro regional. Depois você tem um centro local e as outras cidades. Então, o fluxo de pessoas, né, ele se dá muitas vezes, né? Vamos supor, você mora numa cidade pequena e você precisa de uma determinada especialidade médica, você tem que ir para São Paulo, né, que é onde vai ter, né, um maior grau de polarização dentro do seu estado, tá bom? Então, isso que é a hierarquia urbana. Lembrem-se que hoje essa hierarquia urbana, ela não se dá de forma homogênea, ela é em forma de rede. Por quê? Porque alguns serviços que antes você só encontrava na metrópole, hoje você já tem em qualquer cidade, independente do tamanho. Vou dar um exemplo, internet. Então, antigamente, se você quisesse saber notícias do mundo, se você morasse numa metrópole, provavelmente era mais fácil você ter internet. Então, você conseguia. Agora, hoje, isso já se tornou mais comum para todo mundo. Né? Então, você tendo computador, tendo um plano de internet, você tem o mesmo acesso à informação que um cara ou uma menina que more numa metrópole. Tá bom? Então, é bastante interessante essa modificação. Bom, agora nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que são problemas urbanos. Né? A cidade, ela tem que estar sempre sendo cuidada, tem que estar sempre sendo reformada. Né? Então, o que a gente chama de reforma urbana são as obras necessárias para as modificações que aquela cidade vai sofrendo com o passar do tempo. Né? E, principalmente, quando essa cidade já surge com uma certa desorganização, né, que é o caso das cidades em países subdesenvolvidos, então aí esses problemas se agravam. Quais são os principais problemas urbanos? Bom, a primeira coisa, o primeiro grande impacto que a gente tem numa área urbana é a perda da biodiversidade original. Então, quanto mais a cidade vai crescendo, mais vai se perdendo, né, aquela aspecto, né, muitas vezes rural, que aquele espaço tinha, ou aquele aspecto natural. Né? Então, vou dar um exemplo. Né? A Araraquara, que eu vivi na minha infância, né, tinha muito mais aspecto de campo, né, do que hoje. Vou dar um exemplo. Né? Eu fui nascido e criado ali perto da ferroviária. Tá? E onde a Via Expressa era um rio. Tá? Então, eu ia lá com meu irmão, né, brincar, pescar. Até se minha mãe ficasse sabendo, né, a gente estava ferrado. Né? E como você tinha rios próximos, né, aos bairros, você tinha épocas do ano que eu lembro da gente estar brincando na rua de asfalto, com iluminação, tudo certinho. Mas você vê sapo, né, indo embaixo do poste para comer os bichinhos que juntavam ali por causa da luz. Né? Hoje você não vê mais isso na área urbana de Araraquara. Né? Eu estudei no parque infantil, né? Fiz lá pré-primário. Eu lembro que a quantidade de inseto que a gente achava lá para brincar, para ver, né,
era muito grande. E hoje, quando você olha esses jardins públicos, você quase não vê inseto. Né? Passarinho. Né? Passarinho aconteceu um fenômeno um pouco diferente. Passarinho, houve uma migração de passarinhos do campo para a cidade por conta do desmatamento e por conta da expansão da cana-de-açúcar, que acabou com o habitat deles. Então, muitos passarinhos se adaptaram à área urbana, mas alguns simplesmente sumiram. Né? Então, essas transformações na biodiversidade, elas são muito doidas. Vou dar um exemplo. Tá? Em São Paulo, quando começou a ter sérios problemas com a dengue, um biólogo, ele falou que se as pessoas criassem pequenos lagos no seu jardim e criassem sapinho, o que ia acontecer? Né? Sapinho e no laguinho colocar uns peixinhos. Quando o mosquito punha o ovo na água ali do laguinho, o peixe ia comer a larva. E o mosquito, quando passasse aqui, né, por perto do laguinho, o sapo ia comê-lo. Então, ele criou num bairro de São Paulo um experimento em que ele pegou algumas casas, criou esses mini jardins com lagos e com bichinhos ali, com sapo, peixinho, e nesses bairros, olha que interessante, né? Foi um trabalho científico. E nesses bairros, o índice de proliferação da dengue foi muito menor do que nos bairros ao lado que não tinha isso. Bom, agora a aula vai terminar, então eu vou dar aqueles 5 minutinhos que a gente tem, né? E quando for 15 para as 8, eu retorno continuando com problemas urbanos. Bom? Então vamos até daqui a pouquinho, beleza? É.